Como diria o filósofo Billy Bruto, oi. Esse vídeo que eu tô trazendo pra vocês hoje simula basicamente uma conversa que eu teria com um amigo, caso ele me perguntasse a seguinte frase: quais são seus 5 jogos favoritos em ordem e por quê? Então bora lá, que hoje eu vou estar mostrando meus 5 jogos favoritos em ordem e por quê. Pra começar bem a lista, a gente tem em quinto lugar o Gris. Gris é um jogo que eu joguei quando minha cabeça não tava em uma fase 100% no lugar, então acho que o impacto que o jogo teve foi ainda mais forte, caso eu tivesse jogado ele num dia normal. Gris é um jogo que você olha e você vê arte. Qualquer lugar que você tá olhando no mapa, na tela, é arte. Tanto a música, a direção de arte em si, né, o estilo do jogo, a história do jogo. A jornada que você tá passando em Gris ao longo de todo o jogo, ela pode ser interpretada de diferentes formas de jogador pra jogador, mas uma coisa é certa: ela tá passando por um momento ruim. Seja ele raiva, ódio, tristeza, ou pior, tudo isso junto. E uma coisa que eu quero ressaltar muito nesse jogo é a direção de arte dele. Eles conseguem passar a mensagem sem nenhuma utilização de diálogo, ou texto, ou algo assim. Apenas através de música, de ambiente, de cores. E isso não é tão fácil de fazer, e Gris faz isso com perfeição. Eu sei que o impacto que Gris pode ter é diferente de jogador para jogador, mas uma coisa é certa: ele é um jogo que vale muito a pena ser jogado, independente da sua fase da vida, de como você tá agora. É um jogo que, quando você jogar, você vai sair dele pensando melhor sobre tudo. E é um jogo curtinho, pô, ele tem 3 a 4 horas de duração, uma sentada você joga. Enfim, eu espero que vocês joguem esse jogo, é um jogo fantástico, e ele tá top 5 na minha lista de favoritos. Em quarto lugar da nossa lista, nós temos Abzu. Ele é um jogo curto, 1h30, 2 horas no máximo de duração, mas puta que pariu, que jogaço, mano, que jogaço. Ele é lindo em todas as formas possíveis. As músicas desse jogo são extremamente bem escritas. Algumas delas têm os nomes científicos das espécies que você libera ao longo do mapa. É um toque criativo nelas, que eu achei bem interessante. E esse jogo é uma aula de ambientação e imersão. Você se sente parte do oceano, mesmo você sendo um humano que tá completamente fora dele. Você se sente parte, você nada junto com os peixes, você pega a correnteza junto com as baleias. Isso é genial. Esse jogo é incrível. Eu recomendo ele todas as vezes que eu cito esse jogo. Eu tento recomendar ele pra alguém, porque é um jogo que vale muito a pena ser jogado. E é um jogo curto, pô, não é uma coisa que você vai perder tempo jogando. Se você tiver a chance, jogue Abzu. A história do jogo é bem simples, nada que a gente não esteja familiarizado, né? Basicamente contando sobre como o ser humano tá destruindo a porra do mundo, o oceano, né? Indo junto de quebra. Então, é uma história contada tão sutilmente que você sente que tá se tratando sobre isso, mas você não se sente parte disso, sabe? Até chegar ao final. No final, você é destruído de maneira avassaladora, espiritualmente falando. É absurdo. Esse final, você se sente destruído exatamente porque você se sente um peixe fora d'água no final do jogo. Você tá tão familiarizado com o ambiente, com os animais, que você tem pena, que era o que a gente deveria sentir normalmente, né? Dos animais que estão sofrendo de graça por causa dos atos dos seres humanos. Mas é um jogo, cara, ele é muito bom, velho. Muito bom. O jogo em si conta com alguns puzzles ao longo do mapa. Nada muito complexo, eu acho que é mais pra você explorar o mapa e se sentir parte dele, né? Observar os detalhes, as cores, as espécies que você desbloqueia ao longo do caminho. Pitadas de carinho que você consegue notar ao longo da jornada, que são extremamente gratificantes. E é uma coisa que a gente gosta de ver em jogos, né? Sempre bom estar prestando atenção nesses detalhes. Eu sei que eu já falei das músicas, mas eu vou falar um pouquinho mais delas aqui de novo. O compositor é esse carinha daqui, Austin Wintory. Ele também é compositor de Journey, Assassin's Creed Syndicate, Stray Gods e Hades 2. Então, o cara tem bagagem, o cara é muito bom. As músicas são incríveis. Ele tá sempre naquele instrumental de orquestra que, pô, quando você tá focado no jogo, você tá imerso no jogo, a música simplesmente ecoa na sua alma. E é incrível. É um ponto fortíssimo desse jogo. Eu diria que 40% dele é a música. Joguem de fone de ouvido, se você tiver na intenção de imergir no fundo do mar. Então, basicamente, esse é o quarto lugar. E agora, a gente não vai pro top 3. Eu preciso citar uma menção honrosa antes, que vale a pena ser citada. Hollow Knight é um jogo que eu só vim zerar recentemente, inclusive nesse mês de março. E eu sei, eu demorei pra zerar. O jogo lançou em 2018, eu zerei em 2025. Tô atrasado. Num resumo, Hollow Knight é tudo que a galera fala e mais um pouco. É um jogo simplesmente surreal de bom. Mas você tá colocando dimensão rosa, ele é tão bom, mas não entra nem no seu top 5. Calmou, eu vou explicar. Meu argumento faz sentido, eu prometo. Hollow Knight é sim muito bom, ele é impecável em muitos aspectos. Ele pra mim é um dos maiores Metroidvanias da história. Não acho que pra mim, acho que é consagrado isso. E eu inclusive engoli o jogo. O jogo tem uma duração média, de acordo com o How Long to Beat, de 27 horas da história principal. Eu zerei em 14. Eu baixei ele na segunda, zerei ele na quarta, em 3 dias, 14 horas de jogo. Foi isso, eu engoli o jogo. Eu imergi nesses 3 dias, só joguei Hollow Knight, não fiz mais nada. É um jogo que eu gostei
bastante. Ele, inclusive, levou 5 estrelas no meu backlog. Eu já sabia que o jogo era muito bom. E esse é o motivo dele não estar no meu top 5. Assim, eu sabia que ele era muito bom. Eu ainda tive surpresas agradáveis ao longo do jogo. Tinha muita coisa que eu não sabia sobre ele. E me surpreendi positivamente. Mas ainda assim era um jogo que eu já esperava muito. Entendeu? Diferente dos outros jogos dessa lista. Então foi um jogo que eu tive uma surpresa muito grande. Então, por isso que ele tá em 6º lugar, com menção honrosa, né? É um jogo que eu já sabia que era muito bom e eu tava esperando muito dele quando comecei a jogar. E ele era tudo aquilo que eu pensava. Eu acho que os outros jogos tiveram um impacto maior pra mim. E é por isso que eles estão na lista e Hollow Knight ficou de fora dessa. Mas ainda assim é um jogo que eu recomendo pra caralho. Puta que pariu, que jogaço. Agora sim, entrando no top 3, a gente vai ter o grandiosíssimo Death's Door. É o jogo mais atual daqui, ele lançou em 2021. E, cara, ele é simplesmente impecável. Eu já trouxe um vídeo sobre ele, falando da história e de como ele passa a mensagem de maneira impecável. Mas enfim, é um jogo que eu recomendo. Toda vez que eu falo dele, eu falo, poxa, que jogaço, mano. Toda vez que eu penso nele, eu tenho vontade de rejogar. Mas é um jogo que eu recomendo de olho fechado, velho. Ele é muito, muito bom. Ele é simplesmente um jogo que eu esperava uma nota 7, um jogo na média. Pelo que eu vi, as imagens que eu vi antes de baixar o jogo, e eu não sabia nada, não sabia o que era a história, não sabia como seria o combate, não sabia se tinha mecânicas, tinha no jogo, né, e eu não sabia. Mas é um jogo que me surpreendeu em todos os aspectos. A trilha sonora dele é muito boa, os chefões são muito bons, o combate é muito bom. O sistema de evolução é o único ponto que eu não dou um pontaço positivo, mas ainda assim não é uma coisa que faz falta. Então, o jogo é simplesmente genial. Ele é muito, muito bom mesmo. Ele é pequeno, eu acho que eu usaria ele em 14 horas, mais ou menos. É um jogo que eu recomendo sempre que eu falo nele. Então, por favor, joguem Death's Door. Tá no Game Pass. Se você tiver, vale a pena demais. Ok, a disputa tá ficando mais séria. Esse jogo que eu vou falar agora, tranquilamente ocuparia o primeiro lugar. E esse é provavelmente um dos jogos que eu mais me diverti jogando de todos os tempos. Talvez eu ocupe até o primeiro lugar nesse ranking de diversão. Dishonored. Dishonored é simplesmente genial. Genial, genial, genial. É a palavra que eu uso pra descrever esse jogo. Esse jogo é incrível. Literalmente, pra mim é Deus no céu e Dishonored na terra. A Arkane não estava brincando quando lançou essa pedrada pra gente. E eu dou graças a eles que esse jogo existe. Dishonored é arte, é gameplay, é tensão e tesão também, porque puta que pariu, que jogaço. A liberdade que eles dão pra você cumprir a missão, né, terminar o jogo, é simplesmente surreal de boa. A Arkane faz isso muito bem. Então é basicamente, não quero matar ninguém o jogo inteiro. Tá bom, não mata. Quero matar todo mundo até o final do jogo. Mata. Vou jogar o jogo todinho no stealth. Ok, vou sair atirando na rua pra todo mundo me ver e eu ter que matar todo mundo. Prudente, não faria isso se fosse você, mas é a escolha sua, você pode fazer isso. Eles dão várias brechas ao longo da missão pra você poder avançar, e você faz isso da maneira mais criativa ou do melhor jeito que você pensar, e sempre tem uma chance de dar certo. Então essa liberdade é rara nos jogos hoje em dia, não é todo jogo que a gente vê, e é um ponto positivíssimo pra Dishonored. É muito divertido jogar esse jogo. Eu sei que a gameplay é sempre o foco desses immersive sims, como são chamados, né? A gente tem Prey, a gente tem os outros 2 jogos de Dishonored, né? Tem o Indiana Jones novo que lançou, que também é um immersive sim. Caralho, que palavra difícil. Eu sei que a gameplay é o foco deles, mas Dishonored tem mais que isso. Dishonored tem arte, tem história pra contar, tem plot twists que, meu amigo, eu olho pra tela e falo, nem fudendo, mano. E, enfim, é um jogo que tem muito do meu coração nele, e eu espero que vocês deem a chance pra ele também. Ok, agora a gente vai falar um assunto sério. Esse jogo é parte da minha persona. Eu falo dele sempre que possível, porque ele literalmente me ajudou como pessoa. Ele me fez aprender inglês. Hoje eu falo inglês por causa dele, e eu tô falando de The Elder Scrolls V Skyrim. Esse é um jogo que me traz memórias muito felizes. Ele carrega muitas memórias minhas, muitas horas de jogo, muitas mesmo. Eu devo ter umas 300, 400 horas de jogo, que pra um jogo single player é bastante. E é um dos melhores jogos da história, sem contestação. Skyrim é uma evolução no mundo dos jogos. Ele tava muito à frente do tempo na época que ele foi lançado. Ele é um jogo que, atualmente, ele seria um jogo jogável tranquilamente. Então, a Bethesda realmente lançou essa pedrada lá em 2011. Nada mais justo que jogo do ano, né? Skyrim me apareceu quando eu tava escolhendo joguinhos na feirinha, que era R$8 cada jogo de Xbox. Obviamente eu não tinha o Xbox bloqueado, né? Eu tinha desbloqueado, porque a gente mora no Brasil, é muito difícil jogar jogo original, inclusive quando você é criança. Então eu tava lá escolhendo, a capa me chamou bastante atenção, e quando a gente é criança é mais isso que chama atenção mesmo, né? Então o jogo me chamou, apesar da capa em si não ser a coisa mais chamativa do mundo, não é, sei lá, Sunset Overdrive, por exemplo, que a capa é cheia de cores e tal. É simplesmente um fundo preto, o símbolo dos dragões lá, e é isso. E isso foi o suficiente
pra me chamar a atenção pra o que seria o meu jogo favorito. Se tem alguma coisa ali chamando em relação a, pô, esse jogo, será que é bom, velho? Você tá na dúvida, mas você tem interesse em jogar? Joga, pô. Custa nada. Então assim que eu escolhi aquele jogo, mal sabia o pequeno eu que eu estava prestes a entrar na maior jornada medieval que eu poderia entrar na minha vida, juntamente com milhares de NPCs únicos, com diálogos únicos, sidequests incríveis, cada uma melhor que a outra, guildas impecáveis onde você se sente parte da família, basicamente um mundo mágico. Eu sinto que nunca foi replicado, nunca conseguiu ter alguma coisa perto dele até hoje. Ansioso pro The Elder Scrolls 6, mas sabe lá Deus quando ele vai sair. Mas enfim, Skyrim é o meu jogo favorito e não é à toa. Detalhe, a história principal de Skyrim não é o ponto forte dele, eu acho que é mais a liberdade e as sidequests que você tem ao longo do jogo. As DLCs também são bem melhores que a história principal, mas Skyrim é tão bom que isso deixa de ser um ponto negativo. Isso é um ponto mais positivo pelo fato do mundo dele ser extremamente rico em tudo. Então é um jogo que eu definitivamente recomendo pra todo mundo, mesmo se você não é fã de RPG. Dá uma chance pra Skyrim. Eu sei que ele é um pouquinho mais antigo, mas você não vai se arrepender de ter jogado esse jogo. Chegamos ao fim da lista. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo um pouquinho mais simples, um vídeo um pouquinho mais íntimo, mas são sim jogos que eu recomendo pra todo mundo. São jogos que fazem parte da minha história e jogos que sempre que possível eu vou estar recomendando e falando bem deles porque eles merecem. E é isso. Comenta aí embaixo os seus 5 jogos favoritos. Bora interagir. Bora ver se a gente tem alguns jogos em comum ou não. E é isso. Semana que vem tem vídeo novo também sobre os jogados de março. Jogados de março e fevereiro. Tem um jogo em fevereiro que eu não trouxe, mas eu vou trazer. Enfim, alguns desses jogos que eu vou estar citando nos próximos vídeos provavelmente vão sair análises deles. Ok, um vídeo um pouquinho mais trabalhado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, guys. Falou.